Amém? Hoje quero falar com vocês. Na verdade é uma mensagem muito simples. É aquela mensagem que é o evangelho puro. É a palavra de Deus, que tanto um bebê pode ir gatinhando e beber água, quanto uma pessoa que já tem muitos anos de evangelho e pode mergulhar nessas mesmas águas que um bebê, que um novo convertido vai gatinhando e consegue beber essa água sem se afogar. Você também pode, se você é mais maduro, pode mergulhar nessas águas e ir num lugar bem mais profundo. Eu quero falar hoje sobre oração. Diga comigo, oração. E a grande pergunta é: por que eu devorar? Pergunta: por que eu devorar? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que a maioria dos cristãos não oram, não possuem uma vida de oração, não possuem uma vida de intercessão. E a grande diferença de conhecer a Deus e ter vitória está na oração. Diga de novo: por que eu devo orar? Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 34:17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Mas é no livro de Jó que nós vamos ver hoje, e o bom texto e a maior porção de texto que nós vamos ler e vamos meditar está no livro de Jó. Jó é o livro mais antigo da humanidade. O livro de Jó não é uma história real, mas é uma ilustração, é uma parábola. E o livro de Jó tem muitos segredos, tem muitos mistérios. Muitos dos cristãos conhecem somente o começo do livro de Jó e o final. Jó, o homem mais rico do Oriente, ele perde tudo. O começo do livro, que fala quem ele é, que fala sobre os seus atributos, que fala sobre a sua riqueza, sobre a sua família. E o final, porque Jó perde tudo e no final Deus abençoa e restitui ele com o dobro. Sabemos que ele orou pelos seus amigos, e quando ele orou pelos seus amigos, Deus o restituiu e deu em dobro. Basicamente, os cristãos só sabem isso sobre o livro de Jó. Mas o livro de Jó é um livro grande, é um livro importante. Como foi falado, é o livro mais conhecido da história da humanidade, é o livro mais antigo, é uma grande ilustração, uma grande parábola, que fala sobre o mundo espiritual. Começa com Deus falando com os espíritos malignos, falando com o inimigo, falando: está vendo lá o meu filho Jó, como ele é temente? Mas eu quero falar de algo que poucas vezes vemos no livro de Jó. Jó, capítulo 21, do versículo 14 ao 15, diz: e todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós os sirvamos? E que nos aproveitará que façamos orações? O livro de Jó, ele tem mais de 80 perguntas. O apóstolo Gerson, ele sempre bate nessa tecla, ele diz: o que move o mundo, o que move as ideias são as perguntas. E é um livro que tem muitas perguntas. Mais de 80 perguntas, 86 perguntas, 84, 86 perguntas. E aqui, neste capítulo, tem uma pergunta, tem duas perguntas, e é muito interessante, porque aqui está dizendo exatamente aquelas pessoas que não oram. Ele está dizendo: quem é Deus? É o tipo de pergunta que uma pessoa carnal, que um ímpio, que uma pessoa que não ora faz. Quem é Deus para que eu sirva a Ele? O que eu vou ganhar orando a Deus? Pergunta: o que eu vou ganhar orando a Deus? Essa é a pergunta de um carnal.
de uma pessoa que não conhece a Deus, de uma pessoa que não faz orações, e todavia diziam a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. A pessoa carnal, o ímpio, a pessoa que não ora e que não busca a Deus, ela não quer conhecer Deus, ela não quer conhecer o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho do bem. E ela questiona: quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, para que eu venha a servi-lo? É a mesma mensagem do homem tolo que foi ministrado na oferta. Davi está ali com o seu exército, e um homem muito rico, um homem muito poderoso, ele está sendo guardado, ele está sendo protegido por Davi e o seu exército. E quando Davi manda mensageiros a esse homem poderoso, a esse homem rico, e diz: me dê pão, me dê o de comer para que o meu exército possa se alimentar. E ele diz: quem é Davi? Há muitos servos que se rebelam contra o seu Senhor. Ele pergunta: quem é Davi? E ele mesmo responde: Davi é um rebelde contra o seu Senhor. Eu não conheço Davi, eu não vou dar pão a Davi, eu não vou dar alimento ao exército de Davi. E Davi ficou irado. E você precisa saber de algo: não é bom você conhecer Deus irado. Não é bom nos encontrarmos, não é bom Deus nos encontrar na sua ira. E Davi se levanta com o seu exército e ele diz: eu vou destruir este homem e tudo que ele tem, porque ele não me conhece, porque ele não me reconhece, porque ele não me respeita. Eu cuidei da vida dele, eu cuidei da propriedade dele, eu cuidei de tudo que ele tem, e ele debochou de mim. E a Bíblia diz que Davi ficou irado, e foi àquele lugar para destruir aquele homem, e destruir a sua família, e destruir tudo que tinha naquele lugar, porque este é o final daqueles que não respeitam e não temem a Deus. Só que no meio do caminho, Davi se depara com uma mulher, e essa mulher, ela preparou um banquete, entrega a Davi e ao seu exército, e diz: olha, me perdoe a loucura do meu esposo, está aqui os pães, está aqui o alimento para você, está aqui o alimento para o seu exército. E esta oferta desta mulher, ela aplacou a ira de Davi, e por causa dessa oferta, este homem não foi destruído. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não reconhecem Deus como o Senhor de todo o universo, mas por causa da sua oferta, há muitos homens, há muitas mulheres, há muitas famílias que iam ser destruídas, mas Deus tem poupado. E aqui no texto de Jó é exatamente isso. Eu não quero Deus, eu não quero conhecer o seu caminho. Quem é o Todo-Poderoso para que eu venha servi-lo, para que eu venha ofertá-lo? E que proveito tem em fazer orações? Pode ser que você esteja nesse estágio, pode ser que faça muito tempo que você não ore, pode ser que você deixou de se ajoelhar há muito tempo, de falar com Deus, de pedir a Deus. Faz tempo que você não ora, faz tempo que você não se ajoelha. Pode ser que você começou a orar e diz: de que proveito tem as orações que eu faço? Essa é a mentalidade de uma pessoa carnal, essa é a mentalidade do ímpio, é de uma pessoa que não faz orações. Mas nós vamos ver, neste mesmo capítulo de Jó 21, do 16 ao 21, nós vamos ver o que acontece quando não oramos. Pergunta: o que acontece, pastor, quando eu não oro? Eu acho que é muito importante você saber isso. Nós vamos ver o que acontece no final, mas eu acho que é muito importante você saber que são as pessoas carnais, que são os ímpios, são as pessoas que não oram, que pensam desse jeito que nós falamos. E nós vamos ver o que acontece. A primeira coisa,
sem oração, sem prosperidade. Diga comigo, sem oração, sem prosperidade, sem conselho. Começando no capítulo 21, versículo 16. Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Ali está um ímpio falando: não quero Deus, não quero conhecer o seu caminho. Do que me vale servir a este Deus e fazer orações? E nós estamos vendo que sem oração, sem prosperidade, sem oração, sem conselho. E neste primeiro versículo ele já diz: observe bem, abra os seus olhos, veja que as pessoas que não oram não possuem prosperidade. Sem oração, diga, sem oração, sem prosperidade. E continua dizendo sobre sem oração, sem conselho. O nome do nosso Deus diz que Ele é maravilhoso conselheiro. As pessoas que não oram, tomam decisões erradas, tomam um caminho errado, namoram com a pessoa errada, se casam de forma errada, entram num trabalho miserável, perdem tempo. Por quê? Porque sem oração, sem conselho de Deus. Diga, sem oração, sem conselho. São pessoas que tomam decisões erradas, porque é na oração que alcançamos a prosperidade. Não é frequentando uma reunião de prosperidade que você vai ser próspero, mas é na oração que alcançamos a prosperidade. É na oração que alcançamos o conselho de Deus. Este namoro é de Deus? É na oração. Este emprego é para mim? É na oração. Eu devo comprar este carro? É na oração que temos o conselho de Deus. E continuando os versículos, agora sem oração, sem luz. Diga comigo, sem oração, sem luz, sem proteção. Sem oração, sem luz, sem oração, sem proteção. E o versículo seguinte diz: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus na sua ira lhes reparte dores. Quando você não ora, não tem luz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Sem oração, sem luz. Sem oração, sem luz, perdido. Os animais, os espíritos malignos, eles agem nas trevas. Quando tem luz, você está em um ambiente seguro, em um ambiente protegido. Quando você ora, tem luz, tem claridade, tem visão. Agora, quando você para de orar, as trevas. E nas trevas, nós somos atacados pelos espíritos malignos. Os espíritos malignos habitam nas trevas. Os demônios habitam nas trevas. Diga, sem oração, sem luz, sem proteção. Aqui fala quantas vezes são destruídos. É uma destruição atrás da outra. É uma destruição após a outra. Vem uma notícia ruim, depois outra notícia ruim. E acontece uma desgraça na casa, uma desgraça na família, uma desgraça no carro, uma desgraça no trabalho. Anda pela rua e acontece desgraças, porque sem oração, sem luz. Sem oração, sem proteção. Sem oração, sem continuidade. Diga comigo, sem oração, sem continuidade. Porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Sabe, nada tem continuidade. Trabalha 6 meses, depois fica desempregado. Trabalha 6 meses, depois fica desempregado.
Junta o dinheiro e perde, junta e perde. Dá 2 passos para frente e 3 para trás. Nada tem continuidade. Nada avança, porque são como a palha diante do vento, que é levado, que é espalhado, que se acaba. Diga comigo, sem oração, sem perdão, Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Sem perdão, diga sem oração, sem perdão. Hoje é comum dentro da igreja nós ouvirmos muitos pregadores dizendo: não precisa pedir perdão, caiu, levanta e continua a sua vida. Diga, pedir perdão é um dever do cristão. Todas as pessoas que estão em oração pedem perdão e liberam perdão. Mas aqui diz, sem oração, sem perdão, Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Sabe, os filhos começam a sofrer as consequências. Se você não ora, não tem perdão. E muitas vezes os nossos filhos sofrem as consequências do nosso pecado que não foi confessado, e que não perdoamos e que não pedimos perdão. Domingo ainda nós vimos sobre os pais, e quando os pais cometem pecados, as consequências que a família sofre, questão de depressão, aborto, depressão, suicídio, doenças, uma série de problemas que os filhos vão viver, porque os pais pecam e não pedem perdão. Diga, sem oração, sem misericórdia. Sem oração, sem misericórdia. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses. Sabe, Deus é um Deus de amor e é um Deus de misericórdia. Ele derrama misericórdia sobre o perdido, sobre o necessitado, sobre o aflito. Mas aqui diz, sem oração, sem misericórdia. Porque é um povo que diz, eu não quero mais Deus. Eu não quero mais Deus. Eu não quero mais seguir por este caminho. Do que está me servindo? Do que eu estou tendo proveito em servir a Deus, em fazer orações? E aí termina a misericórdia. Seus olhos verão a sua ruína. Diga, sem oração, sem misericórdia. Em Jó 15:4 diz, se tu tens feito vão o temor. Temor é o respeito e é a honra a Deus. Se tu tens feito vão o temor e diminuiu os rogos, a oração diante de Deus. Jó 27:10, deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Salmo 14:4, não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão e não invocam o Senhor. Quando nós oramos, isso significa algo muito importante no mundo espiritual. Quem ora está provando que teme a Deus, que conhece e que se deleita em Deus, que tem prazer em Deus. Diga comigo, quem ora está provando que respeita, que honra, que conhece e que tem prazer em Deus. Deixa eu te perguntar, a sua mentalidade, o seu coração, o seu estilo de vida, é um estilo de vida de oração? Ou você parou de orar? Ou você pensa como ímpio, como carnal, que diz,
Quem é Deus? Quem é Deus? Se afaste de mim, Deus. Eu não quero o seu caminho. Que proveito eu tenho em te servir? Para que fazer orações? Ou você entende que na oração o Senhor revela os segredos? Vamos ver agora promessas para os que oram. A promessa para aqueles que oram é a proteção. Diga proteção. Pode ser que você esteja cansado de tantos ataques, de tantas retaliações dos inimigos, de tantos espíritos malignos que te atacam, que te humilham, que vieram roubar, matar e destruir. Mas a promessa para os que oram é a proteção. Diga proteção. Em Jó 28, do 7 ao 8, essa vereda, a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha, nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Aqui em Jó está dizendo que esta oração, que este lugar da oração, os espíritos malignos, diga os espíritos malignos, ignoram, eles não podem pousar, e os leões não ficam rondando. Diga proteção. Então este lugar onde oramos, é o lugar da proteção. É quando você ora, que as aves, que os espíritos malignos não te veem. É quando você ora, que você está em oração, que você tem uma vida de oração, que os espíritos malignos não te enxergam, que as garras dos animais não podem te tocar, que o leão que fica ao derredor rugindo não conhece. Diga, é um lugar secreto, é um jardim secreto, é um lugar secreto, é o lugar da proteção. Em Salmos 91, do 1 ao 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga proteção, descanso, amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É um lugar de proteção, é um lugar de descanso, é um lugar em que nós podemos confiar. Em Provérbios 27, 12 diz: o avisado ou o sábio vê o mal e esconde-se, mas o simples ou o tolo passam e sofrem a pena. A pessoa de oração, ela ora e ela se esconde do mal. Agora, o simples, o tolo, ele passa adiante e sofre as consequências do mal. Diga a oração. É um lugar secreto, em que os inimigos não conhecem. Então a oração é o lugar secreto, é o lugar onde os inimigos não conhecem, é o lugar onde os inimigos não podem baixar, onde os inimigos não podem pisar. A oração é o lugar da proteção, é o lugar do descanso, é o lugar em que podemos confiar. O avisado, o sábio, o homem de oração se esconde nesse lugar secreto. Mas o simples, o tolo, ele passa adiante sem orar e sofre as consequências. Você tem sofrido as consequências ou tem se escondido? 2017, o ano de fazer a obra do Senhor, ele pode ser o melhor ou o pior ano. Você quer saber como é que vai ser o ano de 2017? Ele pode ser o melhor ano ou o pior ano da sua vida. Diga 2017. Pode ser o melhor ano ou o pior ano da minha vida. Diga, eu decido. Se você quer o melhor ano, vá para este lugar secreto. Vá para o lugar da oração.
Entre no seu quarto, feche a porta e dobre os joelhos. Diga o lugar da oração. Em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Quantos acham que orar é fácil? Todos vão falar, pastor, é muito difícil orar. É muito difícil orar, eu não consigo. Mas aqui o apóstolo, ele diz em 1 Coríntios 9, 27, ele diz, subjugo. Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele está dizendo, corpo, se prostre, pernas, joelhos se dobrem, e eu vou orar. Você tem que subjugar o seu corpo e reduzir o seu corpo à servidão para entrar neste lugar secreto. E continua o versículo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe, ele está dizendo sobre a oração como estilo de vida, que ele tem que subjugar o corpo, que ele tem que fazer com que o seu corpo seja subjugado e venha ser reduzido à servidão. Ele diz, porque senão eu pregando aos outros. Quantos estão aqui levando as boas novas? Quantos aqui estão pedindo por alguém, estão levando livretos, estão conversando, estão orientando outras pessoas? Ele diz, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Diga, quando eu oro, eu sou aprovado. Quando eu não oro, eu sou reprovado. Quero te desafiar a orar todos os dias, a dobrar os seus joelhos e orar, a estar neste lugar secreto, a conhecer mais Deus, a sua palavra, a se derramar e a fazer a obra de Deus. Quero te desafiar a orar todos os dias. Diga para a pessoa que está do seu lado, quero te desafiar a orar todos os dias. Diga todos os dias. Sabe, eu não sei se você já percebeu, mas tem horas que Deus se esconde. Você começa a procurar, você começa a orar, e parece que Deus se esconde. Quantos já tiveram essa sensação? Parece que eu dou um passo e Deus dá 10 para trás. Parece que eu busco a Deus e Deus se esconde. Quantos já tiveram essa sensação? Eu já tive muitas vezes. Deus se esconde. Em Isaías 45, 15 diz, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Deus se esconde, Deus se oculta. E por que Ele faz isso? Pergunta, por que, pastor? Para que possa ver o que há dentro do seu coração. Para que possa ver, para que Ele possa ver, para que você possa conhecer o que está dentro do seu coração, para que algo seja revelado. Em 2 Crônicas 32, 31, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Jó 23, do 8 ao 10 diz, eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opera à esquerda, não o vejo, se encobre à direita, não o diviso, porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Quando Deus está se escondendo, você ora, e parece que você está sozinho, parece que você ora e as suas orações são em vão. Você continua, você se esforça, você ora, e parece que Deus está oculto, parece que Deus te esconde. Você procura na frente, Ele não está. Você volta atrás, Ele não está. Você olha para os lados, Ele não está. Você não o encontra, mas Deus está olhando você. Diga, Deus está olhando. Diga, Deus está me observando.
Deus está me testando. E por que Deus se esconde? Por que Deus está provando para ver o que há no nosso coração? Ele prova-me ele, e sairei como ouro. Eu sairei cheio de graça, de glória, cheio de riquezas. É da oração que nós somos aprovados. É da oração, é na oração que nós somos aprovados e que nós saímos como ouro, refinado, apurado, puro e valioso. Quando você começa a orar e você vê que Deus se escondeu, que Deus não responde, você continua ou você para? Deus está te testando, Deus está te provando. Deus quer saber o que há no seu coração, a força, a perseverança. Você continua ou você desiste no meio da oração? Deus quer te conhecer, Deus quer revelar para você o que há no coração. Deus está te testando, Deus está te provando, mas o propósito de tudo isso é que você saia aprovado e como ouro. Jeremias 33:3, como nós lemos na abertura da mensagem: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Tem coisas grandes e firmes que você não sabe, e você só vai saber se dobrar os joelhos, se tiver uma vida de oração. Em Jeremias 29, do 12 ao 34, do 12 ao 14: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aqui ele está falando do povo que não queria mais Deus, que não queria mais saber do caminho de Deus, do povo que diz: quem é o Todo-Poderoso? O que eu ganho em servir a esse Deus? O que eu ganho em ofertar, em sacrificar a esse Deus? As minhas orações são em vão. Ele está falando de um povo que o conhecia, mas que deixou a oração, e por causa disso perdeu todas as bênçãos da oração. Perdeu a prosperidade, perdeu a proteção, perdeu a luz, o conselho, perdeu cada princípio que encontramos e que temos nesse lugar secreto. E este povo, ele parou de orar, e foi atacado, foi destruído, foi espalhado pela terra. Mas aqui Deus fala: se me buscardes, não de qualquer jeito, não no dia mau, mas aquele que me buscar de todo o coração, aquele que clama, eu responderei, aquele que busca, eu me apresentarei, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Quantos aqui possuem um familiar que está perdido? Um familiar que está nas drogas, na prostituição, que está na religiosidade, que está no mundo, que já conheceu a Deus. E de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Os nossos familiares, muitos estão perdidos, porque paramos de orar, porque não temos uma vida de oração. Se você quer salvar vidas, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer ter a bênção, você precisa voltar a este lugar secreto. Você precisa voltar a dobrar os seus joelhos. Você precisa voltar a ter prosperidade, a ter conselho, a ter palavra de sabedoria, a ter luz. Você precisa voltar à oração. Diga: eu preciso voltar à oração. A oração é o lugar secreto que traz todas essas bênçãos.
não é frequentar a igreja, não é dizer que é crente, não é carregar uma Bíblia, não é vestir um uniforme, não é colocar uma gravata. É na oração que somos abençoados e abençoamos nossos familiares. Sabe, um bom pastor, ele leva as ovelhas aos campos verdejantes e às águas tranquilas. Um bom pastor leva as suas ovelhas à presença de Deus. O bom pastor leva as pessoas a esse lugar secreto, porque é neste lugar secreto que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Ali o apóstolo diz de subjugar o seu corpo e levá-lo à servidão, para que ele pregando, depois ele não perca a bênção. Quantas pessoas estão perdendo a bênção? Quantas famílias estão sendo destruídas? Porque deixaram esse lugar. É comum ver, o apóstolo está dizendo isso. Ele está dizendo, eu não quero que isso aconteça comigo. Nós estamos falando de um dos maiores apóstolos da história da igreja. Ele diz, eu subjugo e eu levo a servidão. Eu oro para que eu pregando depois, eu não me perca. Para que depois eu não saia desse lugar. Para que depois eu não consiga encontrá-lo. Para que depois eu não venha perder as bênçãos. Sabe, hoje é muito comum nós encontrarmos igrejas que não têm oração. É comum encontrar cristãos que não oram, pastores que não oram. Mas se você quer ser abençoado, chegou a hora de você se colocar de pé e de você orar. Chegou a hora de você fechar os seus olhos e entrar neste ambiente espiritual, neste ambiente da oração, neste ambiente de prosperidade, neste ambiente de conselho. É aí que o Senhor fala com você, é aí que o Senhor te abençoa, te prospera, é aí que você tem intimidade, é aí que você fala com Ele, é aí que tem luz. Volte para este lugar. Pode ser que você esteja frequentando a igreja de forma assídua, você não falta, você está aqui em todas as reuniões. Isso é muito bom, você tem aprendido, mas é na oração, neste lugar secreto, que Deus está. É neste lugar secreto que Deus te abençoa. Diz para Ele que você quer voltar à casa do Pai, que você quer voltar aos pés do Senhor, que você quer voltar a orar, que você quer voltar a vencer. Diga a Ele que você quer estar aos pés dEle, que é neste lugar. Quanto tempo faz que você não se ajoelha e chora aos pés do Senhor? Quanto tempo faz que não há perdão, que não há misericórdia? Quanto tempo faz que as perguntas são de dúvidas, de incredulidade e de afronta? Entre neste lugar. Entre na oração. Comece a orar. Volte a orar. Volte a colocar os seus joelhos no chão. Volte. Volte e você terá prosperidade. Volte e você terá a proteção. Volta. Volte a orar. Não seja um crente carnal, um ímpio. Não seja um tolo. Volte e terá a prosperidade e o conselho, a palavra de sabedoria de Deus. Volte à oração e você terá luz, proteção. A sua história parou, é porque você parou de orar. Sem oração, sem continuidade. Com oração, a história continua. Com oração, a perdão, a misericórdia, a bênção, a restituição. Eu estou te desafiando a orar. Eu estou sendo desafiado a orar mais. Eu quero as promessas e a bênção, as promessas e as bênçãos para aqueles que oram. Eu quero as bênçãos, eu quero as promessas daquele que ora. Você faz parte de uma igreja de oração.
Esta é uma igreja que dobra os seus joelhos, é uma igreja que ora, que intercede, é uma igreja que busca o Senhor, é uma igreja que conhece esse lugar secreto, é uma igreja de oração, de intercessão e de jejum. Esta é a igreja de Cristo, que o inferno não vai resistir, que as portas do inferno cairão por terra, e que vidas serão salvas, e famílias serão restituídas, e que os perdidos que foram lançados aos quatro cantos, serão tragos de volta à casa do Senhor. Uma igreja de oração, de poder. Chega de oração, Senhor me dá, Senhor eu preciso, Senhor me abençoa. Chegou o tempo de estar no lugar da oração. Em nome de Jesus, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que clama, uma igreja que clama, uma igreja que ora, que intercede, que clama, uma igreja que jejua, uma igreja que dobra os joelhos, uma igreja que vive, que tem um estilo de vida de oração. É na oração que temos o poder, é na oração que os demônios caem de joelho, é na oração que nós vencemos, é na oração que os filhos são resgatados, é na oração que o marido é liberto, é na oração que as portas se abrem. É o tempo de voltarmos à oração, é o tempo de orarmos mais. Mais oração, mais poder, mais oração, mais poder, mais oração, mais poder, mais oração, mais poder, mais libertação, mais cura, mais libertação, mais cura, mais limpeza, em nome de Jesus.